Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, vereadora, boa noite o público que nos acompanha, tanto nas redes sociais quanto aqui no plenário da casa. Quero iniciar, senhor presidente, aqui, nessa terça-feira, parabenizando o professor de educação física, o profissional de educação física, que foi comemorado agora no dia 1º de setembro, no domingo, esse profissional que faz tanto pela, né, Cláudio, pela nossa sociedade, é ali que começam os talentos, é ali que começa a própria criança se interessar pelo esporte, sair, né, do sedentarismo do dia a dia, para que possa realmente praticar atividades e também prevenir sua saúde no futuro. Então, deixar registrado aqui, né, os parabéns a esse profissional. Agora, senhor presidente, eu vou tocar no assunto aqui, que foi também mencionado na semana passada, até pelo vereador Marcos, que eu acho que é muito importante esse assunto a gente trazer à tona novamente, até para nós podermos consolidar, que foi o projeto Criança Sem Pornografia, discutido amplamente aqui na nossa casa em 2017, e que agora volta à tona, né, depois de 2 anos e meio praticamente, com alguns entraves, empecilhos. Estive participando inclusive da reunião do Conselho Municipal de Educação. Então, estamos falando da Lei 4.071/2017, que foi discutida aqui, eu creio que quase todos os vereadores aqui aprovaram, até discursaram, e eu acho que é algo que nós temos que chamar atenção. Em primeiro lugar, dizer também que essa lei está sendo objeto não só de Brusque, mas de Brasil todo. Tem cidades copiando, inclusive, fui saber agora essa semana que a Assembleia Legislativa, a deputada Ana Carolina Campagnolo, do PSL, também apresentou já essa lei e está tramitando nas comissões da LESC. Importante também dizer que essas alterações falam em algumas situações levantadas aqui e também no Conselho. Eu vou trazer algumas situações que essa lei fala, que foram até citadas aqui, e mais importante do que isso, foram apresentadas aqui pelo vereador Davis antes de sair da casa e foram rejeitadas pelo nosso plenário. Rejeitadas por quê? Eu vou citar só 3 artigos, porque nós temos pouco tempo. Mas o mais importante, vamos começar pelo parágrafo 2º do artigo 1º. Ele fala, do parágrafo 2º do artigo 2º. Aqui fala que os órgãos ou servidores públicos, a lei original, tá? Para que as pessoas que estão em casa possam atender. Públicos municipais podem cooperar na formação moral de crianças e adolescentes, desde que previamente apresente às famílias o material pedagógico, cartilha ou folder que pretende apresentar ou ministrar aula ou atividade. O que dizia a emenda? O órgão de servidores públicos, do vereador Davis, que foi reprovada por nós, falava que esse material, sempre que possível e necessário, fosse apresentado. Só que isso não é o Paulinho que inventou na lei. Nós temos o nosso Plano Municipal de Educação, de 2015, que foi aprovado nessa casa, que inclusive no Conselho, vereador Léo, na reunião do Conselho, a secretária Eliane participou, e ela falou que foi aprovado aqui em toque de caixa pelos vereadores na época. Muitos de nós não estávamos aqui, 5 de nós estávamos. Então, eu tenho informações da casa aqui que não foi toque de caixa, que foi muito bem discutido pelos vereadores na época, até foi uma emenda aqui, projeto do seu vereador Dejair Machado. E aqui dizia muito bem, principalmente o que foi questionado aqui, a questão da idade. Está bem claro aqui, ó, o 1.18, assegurar a criança de até 12 anos a educação adequada à sua faixa etária, sendo vedado ministrar qualquer conteúdo sexual, até 12 anos. E o 1.19, assegurar ao adolescente acima de 12 anos a educação adequada à sua faixa etária, sendo permitido referente à educação sexual, somente após aprovado o conteúdo. Então isso não foi o Paulinho que inventou na lei, foi baseado no plano de educação que já existia na nossa cidade. Isso é importante deixar claro. Outro artigo aqui da lei que queria ser alterada. O oficial, parágrafo 2º, considera-se pornográfico ou obsceno áudio, vídeo, imagem, desenho ou texto escrito ou lido cujo conteúdo descreva ou contenha palavrões, imagem erótica ou de órgãos genitais, de relação sexual ou de ato libidinoso. Só que a alteração que veio para cá, ela vinha sendo que seja da... Opa, só chegando aqui. Sendo que fosse estabelecidos, salvo componentes curriculares estabelecidos pela Lei de Diretrizes, PPPs, proposta curricular, diretrizes, emendas pelo mantedor da instituição, Plano Municipal, ou SEMI. Ou seja, quer dizer o quê? Que aquele material que nós condenamos aqui, vereador, aquele material que falava de incesto, da princesa Menegalda, que falava de cárcere privado, se nós aprovássemos isso que nós não aprovamos, poderia voltar
para a nossa cidade, vereador André. Poderia ser passado aqui simplesmente. Então, se nós temos que fazer alguma alteração, e é importante deixar claro que aqui o artigo 4º também da lei, ele é bem claro. Ele fala que a apresentação científico-biológica de informações sobre o ser humano, o sistema reprodutivo, é permitida, respeitada a idade apropriada que está no plano curricular, ou seja, no plano de educação. Então, está sendo feita uma tempestade, ou seja, está falando muito, a lei está bem clara. O que precisa sim, e aí eu falei lá no conselho, é a questão do treinamento e da interpretação dessa lei. E aí eu volto aqui para a minha fala, dizendo o seguinte, que o próprio conselho, ele pode deliberar, ou seja, ele pode fazer uma resolução para tirar essas dúvidas, se os professores estão com dúvida. Lembrar também que no próprio conselho foi sugerido pela secretária, e aí que eu fiquei assustado, que eu vou falar aqui para vocês, que a partir do momento que eu disse, foi feito algumas alterações, nós reprovamos, podemos conversar novamente, mas vamos envolver, como o vereador Marcos falou, todo mundo, né? É o grupo que surgiu lá com o Guilherme Shelby, envolveu o Guilherme Shelby numa videotransferência como foi feito, também as outras instituições, o conselho novamente, sem problema nenhum, mas ela citou lá que é o seguinte, que o pessoal do conselho, cada um procure seu vereador para conseguir aprovar, vereador Tuta. Ou seja, quer amarrar, quer fazer na política? É isso, secretário? Eu também sugiro para a senhora. Para a senhora fazer o quê? Dar uma atenção à alimentação das escolas está faltando, dar uma atenção ao uniforme escolar, material pedagógico, relação interpessoal, parar com essa história de ficar pressionando os diretores porque são cargos comissionados. Então, eu também sugiro a senhora fazer isso, sem problema algum. Ainda, o que está acontecendo no Brasil? Estamos vendo aí hoje, inclusive, o Dória tirou também de circulação materiais inadequados, inclusive que veio do MEC de novo. Então, se a gente for naquele artigo ali, deixar aquela alteração que veio, nós vamos estar dizendo o seguinte, se o MEC mandar de novo, nós vamos aceitar. A nossa cidade hoje está muito bem nisso. Se nós tivermos que estudar e interpretar a lei, vamos fazer isso. Mas não vamos simplesmente alterar porque alguém veio falar que está tendo dificuldade. Vamos estudar a matéria, vamos ficar em cima. Ainda, se tiver que discutir amplamente, vamos discutir. O SAI hoje faz um trabalho muito interessante, a Secretaria de Saúde. Eu tive conversando com a Patrícia, que é responsável lá, ela me apresentou um material que é apresentado para as crianças de até 12 anos. Um material muito legal, do toque, não deixar os adultos tocarem, gritar assim que tiver alguma situação, contar para o pai, para a mãe, para o professor. Um material muito rico e muito legal. Esse trabalho, esse material eu tive acesso e ele tem que ser sim feito. Chegaram até o cúmulo de dizer que aquela, lá no conselho, tá? Dizer que aquela história da Princesa Menegalda era uma oportunidade para os professores ensinar criança. Isso não dá para a gente aceitar, não dá para tolerar, não dá. Ainda, cada um vai enxergar de uma maneira, né, isso que a gente está falando aqui, mas o importante é que nós temos a Constituição, que ainda defende a família, sim, defende. E claro que o treinamento com os professores é importante, diferente do que a secretária falou. Por que é importante? Porque nós, na formação pedagógica, o professor não teve a questão da legislação jurídica, principalmente, até onde ele pode ir. E é muito importante a gente falar sobre isso, que está acima de todas as leis. Então, em função disso, eu não vou me dobrar a algumas ideias, a forças políticas. Vamos discutir, sim. Não vamos se entregar, vamos continuar brigando por isso. Eu tenho certeza que aqui nessa casa tem um bom senso. Vários vereadores aqui são super conservadores, como a gente foi na aprovação do projeto. Então, como chegou a essa casa a emenda do vereador Davis, como eu já li só 2 artigos, tem 6 alterações, ele volta a ficar totalmente aberto como era. Então, por isso já foi rejeitado por esta casa. Então, se tiver que discutir, vamos conversar de uma maneira amena, sempre baseado na Constituição Federal, que protege ainda a nossa família. Então, é isso que eu vou continuar lutando, vou continuar brigando para que essa lei, se ela for alterada, ela seja alterada de uma maneira, né, que não deixe passar sutilezas, não deixe passar a ideologia de gênero, que a alteração nessa lei pode ser uma porta para isso, essa é a grande verdade. Né? Precisa de fiscalização? Precisa, mas é muito importante nós estarmos atentos, porque a lei hoje ela já existe. Agora nós não podemos simplesmente alterar porque forças ocultas, políticas e ainda mais a secretária participando da reunião do conselho, querendo orientar os membros do conselho a procurarem vereadores. E já foram alguns procurados, eu estou sabendo. Então é muito importante a gente ficar atento a isso, participar da reunião também lá e verificar o que está sendo colocado.
Eu acho que isso nós temos que ficar muito atento. Por isso que eu vou continuar lutando por esse projeto.